Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar, Mulheres no Topo. Aqui é a Daniela Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está no Spotify nos ouvindo e agora também assistindo, é bem importante que você siga aqui a nossa página e compartilhe os episódios com a mãe, o tio, a tia, o papagaio, todo mundo que nos ajude a... Quem cria conteúdo sabe como é difícil produzir. Então, quando vocês compartilham, vocês estão ajudando a nós. E é bem importante também que você avalie aqui os episódios, avalie a plataforma. Você que está nos assistindo no YouTube, é importante que você se inscreva no canal. Assim, toda semana você vai receber notificações que tem um episódio novo. No dia de hoje, eu tô com uma das mulheres que está à frente de uma das companhias, de uma das maiores companhias do ramo calçadista, que é a Ana Grinks. Ana, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui hoje. Eu sei que tu veio de longe para estar aqui, né? Sim, mas é um prazer estar aqui. Quero te agradecer muito o convite. Estou muito feliz de poder estar aqui para compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Legal. Ana, vamos lá então. Conta um pouco para nós da Picadilly, assim, né? Tu está à frente da empresa, como é que tu chegou? É da tua família, não é da tua... Eu sei um pouquinho da história, mas para quem está nos ouvindo é importante contar um pouquinho. Bom, a Picadilly, ela completou esse ano 68 anos de trajetória. E é uma empresa familiar que foi fundada em 1955 pelo meu avô com mais 3 sócios na época. E interessante que a empresa, né, passou todas essas décadas aí se reinventando em um ramo totalmente masculino. E hoje a gente tem essa característica interessante que temos uma liderança feminina no momento que as mulheres estão em tanta ascensão, né, no mercado. Então, isso acaba sendo um case interessante da marca, né, para o mercado. Por que desculpa a minha ignorância, mas por que o calçadista é um ramo né, à frente de... Machista? Não, mas é bastante masculinizado, assim. Talvez porque não tinha o estímulo, né, para as mulheres, né, seguirem no ramo calçadista. E é uma coisa muito tradicional, né, do setor calçadista. Então, esse é um papel importante que a Picadilly tem, né, de estimular, né, as mulheres a seguirem a carreira no mundo do calçado também. E o trabalho era mais braçal, talvez? Não era... Antigamente? Pode ser, talvez, até pela nossa região, né? Eu acho que também tem muito a ver. E quando a empresa começou, eu me lembro... as mulheres, por exemplo, meu avô sempre falava, né? As mulheres ficam em casa para cuidar dos filhos. E até interessante que eu fui a segunda a nascer e o meu avô se preocupou, porque ele disse, nossa, o que vai ser do nosso negócio? Só nascem mulheres, né? Então, interessante como as coisas mudaram, né? E a gente fica muito feliz de ver, assim, muitas mulheres dentro do nosso negócio fazendo carreira. No setor calçadista. Tu é natural da onde? Igrejinha mesmo. Igrejinha. E a empresa começou e cresceu lá? A nossa matriz é em Igrejinha. E todas as nossas unidades produtivas são no Rio Grande do Sul. Nós temos na cidade de Rolante, que fica a uns 30 quilômetros de Igrejinha. E também na cidade de Teutônia, que é um pouco mais distante, uns 80 quilômetros. E quem fundou a Picadilly foi o teu avô? Isso, ele tinha mais 3 sócios na época que ajudaram ele, mas aos poucos eles foram saindo e daí quem tocou, né, o negócio foi o meu avô e ele foi passando para os filhos. Teu pai? Hoje, isso, meu pai, meus tios. E aí depois foi entrando a 3ª geração no negócio da família também. Que daí chegaram as mulheres? Chegaram as mulheres. E como é que foi, assim, como é que tu começou? Tu começou lá? Como é que foi tua trajetória profissional? Eu comecei a minha carreira muito cedo no calçado, com 17 anos. Eu sempre gostei da parte criativa. Eu hoje sou responsável por produto lá na Picadilly. E quando eu terminei o 2º grau, eu não tinha ideia do que eu ia fazer na faculdade. Mas eu queria trabalhar. Eu tinha certeza que eu queria minha independência financeira. Então, eu terminei o 2º grau, eu até fiz vestibular, não passei, né? Eu não sabia o que fazer, então eu fiz vestibular para direito, não passei. Aí eu pensei, não, então já que eu não passei no vestibular, eu vou trabalhar. Mas tu não tinha ideia de ir pra empresa? Não. O meu pai sempre dizia, vocês têm que ser livres para fazer as escolhas. Eu sempre sou muito grata a ele por isso. Porque não é porque era um negócio da família que eu deveria trabalhar lá. Mas eu me interessei em fazer um curso de estilismo em calçados para ver se eu ia gostar. E aí o meu tio, na época, que era a pessoa responsável pelo produto, me convidou para trabalhar lá depois que eu fiz esse curso.
Então, esse ano eu completei 30 anos de carreira no calçado. Uhum. Lá já na Piccadilly. Na Piccadilly. Eu tive um período que eu saí do negócio na minha primeira maternidade. Eu sou mãe de 2 meninos. Uhum. E aí depois de 3 anos eu retornei para o negócio da família. Então estou até hoje. Mas esses 3 anos que tu se afastou foi para se dedicar à carreira maternal, assim, à maternidade. Mais ou menos. O que aconteceu? Quando nasceu o meu primeiro filho, eu tinha 27 anos. Tá. Eu hoje estou com 47. E eu fiquei com muito medo, assim, mesmo, né? Quando nasceu, eu pensei, puxa, como é que eu vou conciliar a carreira com a maternidade? Porque até hoje eu viajo bastante a pesquisa de mercado e muitas viagens internacionais. Eram muito longas as viagens naquela época. E eu pensava, meu Deus, como é que eu vou deixar um bebê tantos dias? Então, eu vou sair da empresa, mas nunca pensando em não trabalhar, né? Entendi. Eu saí da empresa para ter, assim, uma flexibilidade maior e para eu poder planejar as minhas viagens, né? No período que eu podia. E eu abri um escritório de design de calçados e eu fazia coleções para alguns clientes do mercado externo. Aí foi uma experiência incrível para mim, assim, eu cresci muito com aquela experiência, aprendi muito. E tu já tinha feito teu nome, assim, para conseguir vender esse serviço? Eu já tinha, assim, bastante contatos, né, no ramo. Isso. Até por ser da família, da família Grins, eu tinha um pouco de receio de que talvez as outras fábricas não iam me dar abertura para poder desenvolver produtos em outras empresas, e foi bem o contrário, assim, eu fiquei muito surpresa, eu fiquei muito grata, porque eu fui muito bem recebida por todo mundo sempre, e isso me ajudou muito, sabe, na minha carreira. Porque tu ia ter acesso às coleções, né? Seriam concorrentes, digamos assim, né? Exatamente, e como os meus clientes eram Europa, né? Eu tinha um cliente da Austrália também, e eles, assim, valorizavam muito os produtos de couro. Naquela época ainda era mais couro. E a Piccadilly só usa material alternativo, nós não utilizamos couro. Nós somos veganos, né, que nós falamos. Então, eu acabava desenvolvendo produtos em outras empresas. Então, aconteceu que eu fiquei 3 anos tendo essa experiência. Aí, passou 2 anos e meio, né, que meu filho pequeno estava com 2 anos e meio, iniciou um processo de falar de sucessão na Piccadilly. Tá. Porque até então isso era um tabu na empresa, não se falava de sucessão. E daí foi nesse momento que o meu tio me convidou para retornar pro negócio da família. Ah, entendi. Aí Teu avô não tava mais lá? Não, ele já tinha falecido. Ele faleceu em 2000. Mas ele trabalhou até o final, assim. O meu avô sempre, nossa, dedicação 100% pro negócio, assim como o meu pai e os meus tios também. Isso também me faz pensar ali, né? Agora me trouxe uma característica bem importante. Tu, embora não te conheça, mas o quanto também tu acabou fazendo algumas escolhas, porque tu também se dedicava muito se era pra fazer, se era pra ser mãe, vou fazer isso bem feito. Se era pra trabalhar, vou fazer isso bem feito. Eu não consigo fazer, né? Óbvio, eu acho que tu abriu mão ali, tu fez algumas escolhas justamente por saber que tu mergulhava no negócio. Isso. O que foi, assim, a escolha que eu fiz quando eu fiquei mãe? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Sim, já ouvi essa frase. E eu pensei, nossa, isso vai ser muito complicado eu viver com essa culpa. Então, eu vou pensar assim, ó, não importa a quantidade de tempo que eu vou estar com meu filho, mas a qualidade do tempo. Então, assim, eu decidi ser uma mãe muito, muito participativa, muito brincalhona, muito dedicada. Então, eu viajava, sabe? As primeiras vezes era difícil, assim, pra mim, né? Eu saía chorando, ia até o aeroporto chorando, né? E ele ficava? E ele ficava, né? Então, quando ele era bem pequenininho, ele não entendia. Ele via eu chorando, ele ria, porque ele achava engraçado. Mas aí, até os 5 aninhos, assim, era um pouco difícil, mas depois, né, foi passando. Hoje a gente brinca, né, quando eu vou viajar, é divertido, inclusive. Tu ainda viaja bastante? Sim. Eu voltei agora faz 2 semanas, daqui 2 semanas eu já viajo de novo. E onde é que tu busca as tendências, assim? É sempre fora, nunca é aqui nacional?
a gente precisa olhar Brasil também, porque representa 70% da nossa venda. Tá. Então, a gente tem que estar olhando o mercado interno. E também, claro, o exterior, no exterior nos traz uma visão mais para frente, né? Então, a gente pesquisa Estados Unidos, Europa, a China. A gente foi para Dubai também nos últimos anos. Então, a gente vai buscando, né, inspiração em vários lugares. Porque hoje a Piccadilly está presente em mais de 100 países. E como é que foi esse processo de sucessão ali que tu estava falando, assim? Geralmente, o teu pai, ele participou bastante? Como é que foi, assim, esse processo? Teu pai, teus tios? Sim, na verdade, o meu pai, ele foi CEO da empresa por muitos anos e também esteve à frente da área comercial da empresa. Aí, em 2017, aconteceu a transição. Tá. Que a gente fala a passagem do bastão, né, dele. Sim, da coroa. Isso. E a gente tava, na época, com uma consultoria que trouxe todo um apoio, assim, que ajudou a terceira geração a desenvolver essa musculatura que a gente fala, porque sucessão é um tabu, a gente... É um assunto difícil, né, falar, especialmente em empresas familiares. Muito. Então, eles fizeram todo o trabalho de governança e nos apoiaram nesse processo. Então, foi algo construído. E muito interessante que aconteceu de uma forma até, assim, diferente. Porque o meu pai, ele dizia que ele queria sair. Ele dizia, eu quero sair, eu quero uma vida, né, mais livre. Eu quero uma outra fase, né, para minha vida. Não quero mais gestão. Mas ele não nomeava ninguém. Ele não fazia a escolha dele. Aí a gente chegou numa reunião com essa consultoria e eles nos instigaram a levantar um nome, né? Poxa, ninguém vai se candidatar para esse posto? E aí a gente começou, e eu me lembro que eu fui a primeira a falar, eu disse, mas eu tenho uma pessoa para indicar, que eu acredito que tenha o perfil, né, para assumir essa posição. E daí eu me lembro que eu botei na mesa o nome da Cristine, que então é minha prima. Tá. Que ela era responsável pelo marketing na época. E aí todo mundo começou, assim, a falar sobre, foram vindo, né, alguns nomes, enfim. E resumindo, então, ela foi escolhida como presidente e eu como vice-presidente para fazer uma gestão um pouco diferente da segunda geração. Não que ela não estivesse correta. Mas mais adequada à mudança ao do momento. mundo. Perfeito. Que foi até uma proposição do meu pai. Ele disse, olha, eu gostaria de uma gestão diferente, porque a minha gestão ela é meio solitária. Né? Uma gestão de CEO mais solitária. Eu queria que fosse uma gestão mais compartilhada. Ótimo. Então, ali a gente iniciou um novo momento, assim, da empresa. Então, isso aconteceu em 2015. Tá. Já vai fazer quase 10 anos isso, que a né? Cristine tá à frente como presidente e tu como vice. Isso. Tá. Então, assim, deu muito certo. E a Ana Paula, que é a minha irmã... Isso. Então, tu tem uma irmã só? Eu tenho 2 irmãs, né? A Ana Paula, ela está na empresa. Ela é minha irmã do meio. Eu sou a mais velha. A mais experiente. A primogênita. E ela cuida da área administrativa e financeira, a Ana Paula. Então, por isso que é um tripé muito interessante que a gente formou lá. Porque eram 3 homens, eram os 3 irmãos, né? O meu pai, os meus 2 tios. O meu tio mais velho, ele era o responsável financeiro e administrativo, que então a minha irmã Ana Paula assumiu. Eu assumi a parte de produto. De criação ali do calçado. Isso. E a Cristine assumiu a presidência. Então, foi muito interessante que esses movimentos, eles foram acontecendo de uma forma muito natural na empresa. Não foi uma imposição de nenhum familiar. E me pareceu bastante maduro, assim, sabe? Foi. Sem egos e... Ai, não, eu quero eu ser presidente. Não, só um pouquinho. Não. Tem uma pessoa que tá mais preparada do que eu, né? Isso foi muito bacana, sabe? Por isso que deu certo. Porque não teve essa disputa de ego, sabe? Dentro da empresa. O que é difícil, muitas vezes, né? Hoje a gente já sabe, ainda mais familiar, né? Esse é um dos grandes desafios das empresas familiares. Então, por isso que deu muito certo. Então, a gente se apoia muito, sabe? A gente é muito complementar nos perfis, né? E para deixar também, assim, bem claro, porque a gente fala tanto nas mulheres e a gente também tem os homens. Isso. Existem homens aí nessa... Existem, eles são muito importantes. A gente acredita na diversidade mesmo. Ótimo. Nessa equidade de gênero. Então, hoje a nossa diretoria, nós somos 6, né? 3 mulheres e 3 homens, que é o ideal, é o mundo ideal.
Porque a gente nunca quer ir para esse lado assim de as mulheres são melhores que os homens. A gente não acredita nisso. Uhum. Nós somos complementares, um precisa do outro. São visões totalmente diferentes e se complementam. Uhum. Então, assim, a gente tá num momento muito bom. A nossa diretoria tá muito robusta. A gente tá, assim, muito preparada, assim, para esses desafios de mercado que estão batendo na porta, né? Um desaquecimento aí do consumo, enfim, né? Então, a gente tá trabalhando bastante para... Quem é que puxou esse viés do ESG ali, né? Para quem não sabe, a ESG é um tipo de governança, né? Existem pilares na diversidade. Quem é que trouxe isso, assim? Existe essa consultoria de sucessão? Vocês? Tu? Como é que foi isso? Na verdade, a empresa já há mais de 10 anos olha para isso. Que legal. Então, isso já foi uma preocupação da segunda geração. Não foi a terceira geração que iniciou esse processo. Já tinha essa flexibilidade, porque a gente tá numa região, eu não sei lá em Igrejinha como é que funciona isso, mas aqui existe bastante convencionalismo, bastante é uma zona bastante tradicionalista. Como é que é isso lá? A nossa região também é assim ainda, sim. A gente tem uma cultura bem conservadora ainda. Isso! Sim. Então, assim, por isso, às vezes, algumas coisas demoram um pouco mais do que a gente gostaria, sabe? Então, a gente até tá fazendo um movimento de cultura agora. Que é um processo, assim, de transformação bem interessante. Ele é bem doído, é um exercício bem... Ele é lento, né, Ana? É lento. Dá bastante trabalho, muito. Mas é bastante lento. Eu digo, a gente tá tentando mexer com a mente das pessoas o tempo todo. Então, mas é um trabalho muito bonito que a gente tá fazendo agora. Tá iniciando agora. E ali no conselho, né, que vocês têm ali na diretoria, que vocês têm 3 homens e 3 mulheres. Como é que tu observa, assim, quais são os desafios de ter homens e mulheres nesse mesmo patamar, assim? O que tu observa? Eu vejo que a Piccadilly tá muito madura para isso, sabe? Eu acho que tanto os homens como as mulheres, a gente não tem uma disputa, sabe? Uhum. Então, isso é uma coisa muito positiva, né? Então, eu não diria, assim, que chega a ser um desafio pra gente, sabe? Porque talvez, não sei se é porque a gente começou isso muito cedo. Tá. Então... Mas assim, tu concorda comigo que pra mulher tá nesse patamar, ela tem que ter perfil, indiferente se ela é um homem ou se... Enfim, desculpa. Indiferente se for um homem ou se for uma mulher, é necessário ter um perfil, certo? Uhum. O que tu observa que uma mulher em cargo de gestão deveria ter, assim, pra chegar onde tu chegou, sabe? Pra chegar onde a tua prima chegou. O que uma mulher tem que ter? Coragem. Nossa, eu vejo, assim, que muitas mulheres, elas não acreditam no seu potencial. E é interessante dizer que a Piccadilly, em 2017, a gente fez um reposicionamento de marca e definimos o nosso propósito, que é encorajar a mulher na sua caminhada. Então, a gente traz muito essa questão da coragem, da mulher acreditar em si, porque muitas vezes a gente não avança porque a gente escuta tanta coisa. Não, isso não é pra mulher, a mulher não pode, a mulher não é respeitada, a mulher não é ouvida, a opinião da mulher não vale. São tantas coisas assim que a sociedade acaba colocando essas verdades. Então, a gente traz muito isso. É tão bacana ver assim que a gente consegue impactar a vida de tantas mulheres e mudar as vidas de algumas mulheres, vendo o nosso propósito acontecendo na prática. Disseminar, né? Perpetuar. E a Ana, né? Tu, assim, em algum momento, tu se viu virando essa chave? Tu veio de uma cultura onde tu tinha essa insegurança, esse medo, e aí tu passou a ser corajosa, a se posicionar, a defender suas ideias. Como é que foi isso? É interessante, eu fui uma adolescente, uma jovem extremamente tímida. Eu era muito tímida, eu era daquelas assim que eu tinha vergonha de cumprimentar alguém que eu não conhecia. Quando chegava alguém assim, eu me lembro na casa dos meus pais, eu queria me enfiar embaixo da mesa, eu era muito, muito tímida. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a mudar o meu jeito de ser. Eu me lembro eu digo, é um legado assim que o meu pai, né, eu sempre falo isso pra ele, agradeço até hoje. Ele sempre queria me apresentar para as pessoas que vinham visitar a empresa, algum fornecedor, algum cliente. Quando eu tinha começado a trabalhar, estava começando a trabalhar na empresa,
E quando ele ligava no ramal e dizia, vem aqui que eu quero te apresentar uma pessoa. Meu Deus. Eu já descia tremendo, assim, era uma coisa... E eu dizia, por que meu pai faz isso, né? Mas aí era aquela coisa, aquele enfrentamento. E, né, enfrentar o medo, eu vou ter que superar isso. E aí, eu cumprimentava as pessoas. Eu me lembro que daí um dia saiu a pessoa da sala dele. Ele disse, me cumprimenta. Daí eu apertei a mão dele. Daí ele disse, não é assim que se cumprimenta uma pessoa. O teu pai falou? Guria, meu pai falava a mesma coisa. Aperta direito essa mão. De novo. Aperta direito essa mão. Aí ele disse, olha nos olhos, né? Assim que se cumprimenta. E eu, ai meu Deus, eu vou ter que cuidar isso. E daí, ali eu comecei a ver que essa atitude, que é uma coisa, né? Essa atitude de se sentir encorajada, mudava tudo. Uhum. Então, a partir dali eu entendi, né, a importância dessa postura e tudo. Eu passei a acreditar mais em mim, né? Eu comecei a enfrentar mais os meus medos. Falar em público era outra coisa, assim, que eu tinha um grande pavor também. Então, eu comecei a enfrentar essas coisas e eu fui vendo que tudo é uma questão de prática, né? De desenvolver habilidade, né? Então, não tem limites, né? Quando a gente decide... Sim. Superar aquilo. E hoje, qual é a porcentagem de mulher? Hoje a Piccadilly é uma empresa que tem mais mulheres, mais homens, como é que é isso? 60% do nosso quadro de colaboradores são mulheres. Tá. E 36% estão nos cargos de liderança. Olha só. 36% das lideranças são mulheres. Acho que fica melhor explicar assim. Das lideranças, 36% são mulheres. E a gente tá com alguns programas internos para estimular também carreira dentro do negócio para que tenham mais mulheres em cargos de liderança. Como é que tu entende que se estimula uma mulher para ocupar esse espaço? Encorajando. Primeira coisa é uma questão de mentalidade. A gente já percebeu isso, sabe? É fazer com que ela acredite que ela tem potencial para isso. Que ela pode ser respeitada para isso. Que isso não é uma função só para homens, né? E desenvolver. Treinamento, enfim, né? Então, a gente fala, a empresa, ela tem que ser uma escola. Uhum. E só que 50% desse desenvolvimento depende da empresa e os outros 50% depende da pessoa. Ótimo. Querer também fazer a sua parte. Então, tem que ter os dois lados, 50-50, né? 50-50, né? Isso aí. Não adianta a empresa querer que você seja uma líder se você não faz esse movimento, né? Isso. E assim, para um cargo de liderança, a gente vê todo dia isso, que a principal habilidade que a gente tem que ter é lidar com pessoas. Uhum. Né? Hoje tu observa. O tempo todo. Então, o líder precisa ter essa inteligência social para entender no que aquela pessoa é boa. Como tem que lidar com ela, onde vai colocar ela, qual a função que ela vai exercer. Então, como lidar com os conflitos. Porque às vezes a gente perde o colaborador por ele estar no lugar errado. E quem tem que ver quem tem que ver a responsabilidade de quem tem que ver aonde essa pessoa vai dar mais resultado é o gestor, né? É o líder. Isso mesmo. Porque o colaborador, ele não tem essa visão muitas vezes, né? Se a gente coloca a pessoa no lugar errado, a gente pode tá até prejudicando a carreira dela de alguma forma. Exato. Né? Então, é muito sério isso. Então... Muito, porque às vezes a pessoa começa... Eu já peguei um caso, assim, de uma menina, uma mulher, que ela sempre foi gestora, foi contratada para uma vaga de vendas. E vendas é mais agressivo, é mais resultado. Daí, quando vê, assim, ela não performou bem. E aí, deu um tilt nela, que ela começou... A autoestima foi lá pro pé, não era uma boa... Né? Não era Sim. E aí ela começou a refletir, poxa, não sou uma boa profissional. E aí isso interferiu em como ela ia buscar a vaga no mercado. Porque ela não deu certo naquela vaga. Mas não era porque ela não era boa, é porque ela não estava no lugar certo. A gente ainda usa o termo queima a pessoa, né? Isso isso é muito... Então, por isso que é muito importante. O papel do líder é... fundamental, né? 90% do tempo dele é estar olhando isso, olhando para as pessoas. E tu acha que isso... Como é que tu percebe isso hoje no mundo, assim, corporativo? Tu acha que... existe ainda um bom caminho ainda a ser percorrido, eu acho, né? Eu acho que a Piccadilly tá bem à frente. Com certeza. Eu vejo assim, ó, com tudo que a gente viveu nos últimos anos, essa questão de pessoas, acho que isso é uma ficha que tá caindo agora, assim, para muitas empresas. Porque tudo é uma questão de gente, no final das contas. Uhum.
E agora as pessoas estão saindo, assim, com muito, né, muitas questões mentais mesmo, né? A saúde mental abalada. Uhum. Então, a gente precisa entender muito disso. Eu digo, a gente precisa cada vez mais. Eu fui agora, há 2 semanas atrás, num evento de inovação que teve em São Paulo. E eu me impressionei com a quantidade de ferramentas para a saúde mental dos colaboradores. Uhum. Então, isso nos mostra a importância da gente estar olhando para isso cada vez mais, né? Então, Ou seja, se existe ferramentas para mensurar, é porque deve ter uma necessidade bem importante, né? com certeza, com certeza. E o Brasil é o país mais problemático nesse sentido. Tem estatísticas, né, que mostram que o Brasil é o país mais com maior ansiedade, o país mais ansioso do mundo. Olha só. Né, o brasileiro. Então, fica um ponto de atenção pra gente, pra estar cuidando, né, das pessoas, porque isso afeta diretamente. Muito. Eu nunca concordei com aquilo que falam, né, que a gente tem que separar o pessoal da porta pra dentro. Nem tem como, né, Ana? Não existe isso, né? A pessoa, se ela não tá bem, ela não adianta. Tu não tira a cabeça e deixa ela do lado de fora. O cérebro não fica na porta da empresa, né? Então não tem como. A pessoa não vai desempenhar, né, da melhor forma. E Ana, assim, tu foi mãe jovem, né? Tu foi aos 27 anos. Como é que foi isso? Tu queria? Tu já estava casada? Como é que tu dividiu isso? Aliás, tu já falou, eu acho, né? Que tu se afastou da empresa por 3 anos, isso? Isso. Eu planejei as minhas 2 gravidez e foi muito bom fazer dessa forma, porque acho que foi muito mais fácil para mim. Eu já estava casada há 1 ano, quando eu decidi engravidar. E 5 anos depois, então, eu decidi ter o meu segundo filho. Ele tá com 15 anos agora, o Davi. O Arthur tá com 20 e o Davi tá com 15. 2 meninos. 2 meninos. E foi bom eu ser mãe jovem, porque eu acredito que eu tive muita energia pra aproveitar essa fase da infância deles. E eu continuo com muita energia, eu não vou ser mais mãe, não. Que fique claro, né? Por gostar, eu teria uma dúzia, porque eu amo, tenho uma adoração por criança, mas eu curto os meus sobrinhos hoje, que são, né, uns fofos, são pequenininhos, né, tem 4, 5 anos, 6, e eu curto muito eles, então eu fico só com a parte boa, como a gente fala. Mas eu vejo assim, acho que a mulher tem que ter essa liberdade de escolher se ela quer ou não ser mãe. Se ela quer ficar em casa, se tá feliz, né, cuidando da casa, que dá muito trabalho. Deixar bem claro que as pessoas pensam que administrar o lar não é trabalho, é um baita de um trabalho. É por isso que eu disse antes, né, a carreira maternal é uma carreira. Então assim, a gente tem que lembrar disso, né, que essas mães, né, às vezes abrem mão de muita coisa pra se dedicar aos filhos. Mas foi uma escolha que eu fiz porque eu pensei o seguinte, os meus filhos vão crescer. Isso. E isso aconteceu muito rápido pra mim. Por exemplo, o meu filho mais velho decidiu estudar fora com 16 anos. E ele foi? E ele foi. E tá até hoje, já tá na faculdade agora. Então... Ele tá onde? Ele tá estudando nos Estados Unidos. Então, o de 20. Em Boston, Então, foi um baque, assim, pra mim. Ele resolveu fazer os 2 últimos anos do ensino médio lá e iniciar a faculdade. E eu, meu Deus, né? Então... E tu como é que foi isso? Foi sofrido. Nossa, foram algumas noites sem dormir, assim. Mas foi um crescimento incrível, assim. E agora ele tá de férias, ele tá voltando pra lá semana que vem. Então, eu já tô tão evoluída que eu já não choro mais quando ele viaja. Quando ele volta. Quando ele vai. Nossa, então assim, a gente vai evoluindo, vai crescendo. E eu penso, puxa vida, imagina, né, se os 2 saem super cedo assim, né? E eu, né, não segui a minha carreira, eu não pensei em mim. Como é que eu estaria hoje, sabe? Perfeito. Sabe o que eu observo, Ana? Muitas vezes, a mulher, ela acaba abrindo mão. Isso acontece muito, assim. Ela abre mão para ser mãe, né? Se dedicar, de fato, ao maternar. E quando ela volta pro mercado, o mercado já avançou muito. Na verdade, o mundo, ele avança hoje muito mais rápido do que 5 anos atrás. E aí, quando ela volta pro mercado de trabalho, ela já volta com o salário defasado, que às vezes vale a pena ela ficar em casa do que pagar a escolinha pra criança, né? É isso mesmo. E ela não se desenvolve. Então, assim, não que não possa. Eu acho que a mulher, ela tem que
escolher o que ela quiser escolher, mas ela tem que estar consciente dessa decisão. Se ela for mãe, ok. Se você quiser ser mãe integralmente por um período, sei lá, 5 anos, tu tem que saber que daqui 5 anos o mundo evoluiu 5 anos. E muito rápido, cada vez mais rápido. Isso. Olha só esse ano que tá acontecendo com inteligência artificial, é assustador o que tá acontecendo. Então, assim, a gente vai ficar para trás muito rápido. Isso aí. Tem que estar aprendendo sempre e o trabalho ensina muito. Muito. Né? Então, isso é uma preocupação que eu tenho. Eu digo, eu quero ser uma avó, uma avó super bacana, atualizada. Porque senão, chega uma hora e a gente não tem assunto com eles. Isso aí. Então, eu procuro estar, assim, sempre me atualizando, até para estar trazendo coisas pra gente conversar sobre tecnologia, sobre inovação e tudo mais. E outra coisa, assim, sabe, Ana? O trabalho, é óbvio, ele dignifica uma pessoa. Uma mulher, o trabalho na vida de uma mulher é uma independência. Então, se ela não tá satisfeita, se ela não tá feliz, se ela não precisa ficar à mercê desse homem, dessa relação. Isso, pra mim, eu acho que o trabalho traz justamente essa independência e a liberdade. Isso. Porque quando tu depende financeiramente de alguém, é muito ruim isso, sabe? Imagina, tu não pode fazer o que tu quer, tu não pode viajar pra onde tu quiser, sabe? Mudar de vida se for teu desejo. Então, isso pra mim é o mais importante de tudo. E é por isso que eu falo, assim, ok, tu pode fazer essa escolha, mas tu tem que ter ciência que ali na frente tu vai ter que pedalar, sabe? Muitas vezes eu pego uma analista financeira, saiu e ela ganhava 5 mil. 5 anos depois, o teu 5 mil se transformou nos teus 2, entendeu? E aí, tá tudo bem? Tem que recomeçar tudo de novo, né? Então, se perde muito tempo. Exato. Mas o que mais preocupa não é nem uma questão ok, tu vai voltar pro mercado, mas assim, é uma independência. Tu não precisa ficar 5 anos, então faz um equilíbrio. Tu não quer ficar só 4 meses? Então, bota 1 ano, 1 ano e meio, daí volta, sabe? A não ser que a mulher empreenda, que daí tudo bem, dá essa liberdade pra ela. Mas agora abrir mão totalmente eu acho perigoso. Se alguém me pedisse, a gente fala, conselho é uma coisa muito delicada, porque cada pessoa... Mas é uma opinião, né, Ana? A opinião que eu daria, né, eu nunca abriria a mão da minha renda, isso aí, da minha carreira, porque além da tua renda, tu vai estar aprendendo, tu vai estar conhecendo pessoas. Senão a gente fica numa bolha. Muito. No nosso mundinho, sabe? E a gente acaba não tendo assunto com as pessoas. Esse é o ponto. Verdade. Né? Tu fica meio fora, sabe? Então, eu acho isso muito importante. Ana, isso acho que mexe também com a autoestima da mulher, sabe? Totalmente. Eu concordo. De ficar só ocupando esse papel de mãe. Eu acho que isso gera um desconforto. Tu acaba perdendo a tua consciência a respeito do que... Pra que tu serve? Qual é a tua utilidade no mundo, além de ser mãe, sabe? As coisas mudaram tanto, né? Meu Deus, acho que a gente tem que respeitar as escolhas de todo mundo, né? Não é uma questão, mas assim, é muito importante refletir sobre isso, porque as consequências, elas vão ser bem duras. Isso. Cada vez mais, porque as coisas vão evoluir numa velocidade muito maior daqui pra frente, né? E como é que foi ali, tu trouxe, né? Ali a gente conversou, em 2017 tu teve uma possível síndrome de burnout, assim. Como é que foi isso? Ou como é que se sucedeu? Quando tu viu, já tava ali no meio do fogo? Como é que foi isso? O que aconteceu? Quando a gente assumiu, então, a gestão, né, de vez... A vice-presidência, isso? Isso. É uma grande responsabilidade. Imagina, a Piccadilly tem 2.500 funcionários. E é uma empresa, assim, muito tradicional do setor, enfim, né, 68 anos de história. Eu tinha, assim, a sensação de que eu tinha que abraçar o mundo. E então, assim, meu Deus, parecia que eu tinha que saber de tudo, eu tinha que me envolver com tudo. Eu tava, assim, muito insegura com algumas coisas, né? E aquilo ali me trouxe, nossa, eu comecei a não dormir direito. Autocobrança, assim, no teto. Total, assim, eu não podia pensar que eu poderia errar em algum momento. Sim. Sabe, aquela coisa, poxa, tem muita gente sentada olhando, sim, né? Até torcendo pra não dar certo. Esperando o primeiro erro. Sempre tem, né? Então, porque eu vou te dizer assim, ó, suceder 3 líderes fortes como foram, assim, meu pai e os meus tios, não é fácil, olha. Então, assim, ó,
Porque eles desempenhavam bem feita aquela... Muito. Eles até hoje são referência de mercado, sabe? Então, eles conhecem os nossos clientes e isso é maravilhoso. Eles nos deram um apoio incrível nessa caminhada, sabe? Eles estão lá, eles não estão na gestão, mas eles nos apoiam de fora do negócio, mas estão lá nos apoiando, nos aplaudindo, sabe? Nos aconselhando. Então, assim, era uma autocobrança. Poxa, agora eu tô jogando, eu tô em campo agora. Se comparando, né? Eu preciso entregar o tanto quanto. Olha a responsabilidade, né? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Sabe, quando... E aí, eu me lembro que eu aquelas coisas, assim, que a gente, às vezes, não entende, mas... porque a gente não tá consciente. Eu fui numa palestra e era de uma mulher, uma portuguesa, Ana Pedroso, e eu tava aquele dia com muita enxaqueca. Eu tava assim, todo dia eu tinha dor de cabeça, não tava dormindo bem. E eu quase não fui naquela palestra, eu fui lá em igrejinha mesmo. E ela ia falar sobre felicidade. Olha e a minha mãe me convidou, eu disse, mas eu tô acabada, mas eu vou. E eu fui, e ela começou a falar justamente de que ela viveu isso. Ela né, trabalhou no mundo corporativo, em gestão de empresa grande, tudo isso que eu vivi. E aí ela fez uma guinada, assim, na vida dela, né? E ela começou a contar, né, como ela venceu isso. E parecia que era pra mim que ela tava falando tudo aquilo. Eu pensava, meu Deus do céu, né, eu tinha que estar aqui mesmo. Eu saí dali e decidi numa imersão que ela tava promovendo na Semana da Páscoa, junto com a família. Meu marido, super parceiro, ele disse, não, vamos sim, fomos todo mundo, teve atividade para as crianças e naquele momento eu comecei uma jornada de mudança, assim, mental, porque eu tava, é mental, os nossos problemas são todos mentais, né, eu fui aprendendo isso com o tempo. E ali eu comecei uma jornada, porque isso não é de um dia para o outro que a gente muda, sabe? Imagina, tu funcionava assim há quantos anos e aí agora deixar de funcionar daquele jeito? Eu me lembro de uma dinâmica que foi feita no curso, né? Nessa imersão, né? Eu entendi que eu tava lá para aprender a delegar. Para eu poder, né? Sim. Aí tinha uma dinâmica que era um palco e aí as pessoas ficavam embaixo e eu tinha que me jogar do palco. Não conseguiu? Não. Gente, eu achei que eu ia ter um ataque do coração quando Ana te joga e eu parar. Eu achava que eu ia ter um treco, gente. Que loucura aquilo. Até que ela disse, nós não vamos seguir enquanto tu vai ter que te jogar. Gente, foi uma das coisas mais loucas, assim. E o delegar, quando tu fala, né? Olha a responsabilidade que eu observo te ouvindo falar, assim. Naquele momento, tu se garantia na posição, mas não tem como tu fazer a picadilha dar certa sozinha. Tu tem que delegar, tu tem que confiar em outras pessoas, né? Com certeza, nossa. E aí, quando eu me joguei, ela disse, agora tu vai jogar de novo. Eu disse, precisa de novo? Sim, de novo. 3 vezes eu tive que fazer o exercício. Então, foi assim, muito forte aquilo pra mim. E ali eu entendi o que eu precisava fazer. Então, assim, foi muito legal. Porque, nossa, o time hoje... Que legal. Né, o time anda sozinho. Nossa, eu tô muito, muito sempre com eles, apoiando, né, dentro do possível. Mas eles têm muita autonomia pra muita coisa que antes, né, eu me sentia insegura. Então, esse é o papel do líder hoje. Eu entendi, assim, com o tempo, né, tudo é uma questão de maturidade também. A gente precisa, muitas vezes, bater a cabeça tem que ser doído para aprender. E não significa que não exista erro. Na posição que tu tá, sendo CEO, sendo diretora de criação, sendo líder. O erro faz parte da gestão. Com certeza, a gente tem que só ter consciência da consequência, aquela coisa, tu não é aquela coisa, né, eu vou sair, tem que ter uma consciência, saber até que ponto tu tá correndo risco, qual é a consequência, né, então, e isso tá dando muito certo, então e o outro ponto, assim, que eu vejo foi a pandemia, assim, que foi um fator de transformação pra mim, porque ali a gente teve eu penso, se eu não tivesse a saúde mental que eu já tinha desenvolvido, né? Eu já tinha trilhado um caminho, 2, 3 anos, eu não sei o que teria sido, porque foi uma loucura, assim. A gente perdeu os 2 meses de maior faturamento da empresa, ela ficou fechada,
E imagina... 2 meses vocês tiveram que ficar fechados. Praticamente 2 meses. Tivemos que fechar uma unidade inteira. Então, graças a Deus, a gente já cresceu tudo de novo. Recuperamos mais, inclusive, né? Crescemos 86% no ano passado. Foi um crescimento incrível, histórico. E a gente tá muito feliz porque hoje o nosso faturamento tá batendo recordes históricos, assim, da história da empresa. O que tu acha que tá sendo feito que tá surpreendendo vocês? Quais são os movimentos que a empresa tem feito? Pessoas. Esse é um dos que a gente tá fazendo, tá dando muita atenção, assim. É o que vem ocupado grande parte da nossa agenda. Tá. Essas questões de pessoas, cultura. Trazer, assim, pessoas com visões diferentes das nossas. Porque aquilo que a gente falou, a gente tá numa região bem conservadora ainda. É uma cidade pequena. Então, assim, a gente se abrir já é uma grande coisa, sabe? Olhar pra fora, se reinventar, fazer diferente aquilo que sempre foi feito do mesmo jeito. A gente tem uma frase lá na nossa sala de inovação que é: inovação é fazer de uma forma diferente aquilo que sempre foi feito do mesmo jeito. Então, tem uma hora que a gente tem que fazer a mudança. Então, testa. Aquela coisa, o que eu vou perder? O que vai acontecer se eu fizer diferente? É fazer essas reflexões junto com o time. Todo mundo correndo mesmo, ciente do risco que a gente tá correndo. Então, assim, tem dado certo muita coisa que a gente tá fazendo, né? Agora essa collab com a Barbie que a gente fez. Ai, eu adorei, guria. Eu assistia todos os stories, tudo que vocês postavam eu assistia. Foi um sucesso e foi... Esse é um exemplo de uma coisa diferente que a gente fez. E como é que surgiu essa ideia, assim? Tipo, foi algum colaborador? Vocês tiveram? Como é que foi essa... O desejo de fazer uma collab, ele já era mais antigo, assim, né? A gente já vinha pensando, mas nunca... Não tinha o fit, assim, sabe? Não era uma coisa que brilhava o nosso olho. Aí foi através de uma consultoria do digital, porque esse foi um entendimento que a gente teve. A transformação digital, ela é necessária. Então, a gente atribui também o nosso crescimento a isso. Isso é uma coisa importante. E essa consultoria trouxe, poxa, vamos fazer uma collab com a Barbie. E fazer, assim, uma divulgação bem digital, sabe? Uma coisa diferente. Nossa! E foi... Muito legal. Foi, então, o produto certo, na hora certa, porque veio o filme, foi uma loucura, né? Eu procurei pra comprar o sapato. Nossa, foi loucura, assim. Então, um produto esgotado, foi demais. Outra coisa diferente que nós fizemos foi... Em 2021, então, todo mundo ainda em pandemia, aquela coisa complicada, a gente lançou um produto totalmente diferente de tudo que Piccadilly já tinha feito, que foi o Marshmallow. O que foi? É um produto injetado de EVA. A gente chama Full EVA, ele é todo de EVA, uma injeção única. Ele é super leve, flexível. Nossa, ele é incrível, o conforto é incrível do produto. É o quê? Um tênis, um sapato? Era um slide. Um chinelo, assim, né? Colorido. Então, o nome já era diferente. Um nome mais lúdico, no momento todo mundo triste, aquela incerteza, aquele medo. A gente veio com uma comunicação lúdica. Confortável, né? O que o Marshmallow traz de conforto, doce, afeto. Todo mundo usando, assim, muito chinelo, né? A gente foi olhar para esse movimento comportamental. E foi um golaço. O produto, acho que foi um dos produtos mais copiados da Piccadilly na nossa história. Legal. E fomos a primeira marca a lançar. Hoje o mercado, todas as marcas lançaram o seu depois, mas foi um case também de sucesso. Então, fazer diferente sem perder a essência, esse é o segredo, sabe? Porque quando a gente rompe com a essência, com os valores da marca, a gente coloca o negócio em risco. Então, a gente soube fazer isso muito bem. E não é um problema, assim, como é que vocês veem a cópia? Não é um problema, assim, pra empresa, assim, não, né, agora curiosa, te perguntando. Olha, eu mudei muito meu pensamento nesse ponto, sabe? Eu me incomodava no passado muito com as cópias. É isso que eu ia te dizer, mas se estão te copiando é porque o negócio tá bom, né? Ninguém copia o que não é bom. Exato. Então, assim, é muito interessante. A Piccadilly é muito copiada no exterior. Porque como a gente vende para mais de 100 países... Tem muita pirataria de Piccadilly no mercado externo. Tá brincando? Então, até essa semana aconteceu um negócio interessante. Um fornecedor da China mandou um e-mail para o nosso departamento de exportação ali oferecendo uma cópia do nosso produto.
Eu disse, nossa, olha só que interessante. Olha como evoluiu, né, a audácia. Então, assim, acho que eles não se deram conta disso. Mas, assim, é uma coisa que, claro, né, eles sempre, uma cópia sempre é mais barata, eles fazem, né, mas quem conhece Piccadilly sabe que Perfeito. é uma ótima relação custo-benefício e faz toda a diferença, né. E a collab ali da Barbie, Ana, vocês, como é que foi? Foi muito burocrático? Como é que foi esse processo? Foi um grande aprendizado para nós, porque um contrato com a Mattel, né, era um contrato vocês fizeram um contrato com a Mattel, Guria. Sim. Que legal. Olha, inclusive, essa semana foi uma surpresa, a gente ganhou, nós fomos a marca de calçados destaque como parceira de collab. A gente foi premiada em São Paulo, foi até uma surpresa. Não estavam esperando? Não, teve um evento da Mattel, o pessoal do marketing foi nesse evento da Mattel com parceiros e eles fizeram esse reconhecimento e a Piccadilly foi a marca de calçados destaque no Brasil. Que legal, guria. Então, assim, foi um baita no aprendizado, o contrato com eles tinha 70 e poucas páginas, assim, né? Nossa! Super complexo e todo mundo se ajudou, as áreas todas, assim, foi feito um squad pra aprender e pra todo mundo, né, trabalhar junto. E foi uma série de produtos ou só foi um sapato? Eu vi um deles, assim, só foi um sapato. Foram 7 modelos. Tá. Então, como a Piccadilly, assim como a Piccadilly e também a Mattel, através da Barbie, traz essa coisa da diversidade, a mulher mudou. A mulher, a Barbie não usa mais só salto alto de bico fino, rosa. Então, a gente trouxe essa diversidade também na collab. Tivemos um tênis, tivemos um mocassim, um loafer, tivemos uma sandália. Daí, claro, o Scarpa tem que ter, o ícone da Barbie tem que ter, esse né? aí que eu fui olhar, né? Esse aí que eu vi, foi o dia que tu foi no cinema, foi com esse que tu foi, não foi? Eu fui com um outro que tem uma meia pata. Esse também, ele é maravilhoso, assim, parece um sapato de boneca. O dia que tu foi no cinema, eu vi que tu postou. Então, assim, foram 7 produtos, um bem diferente do outro, pra também ter essa diversidade. E não só pink também, ele tinha na cor off-white preto também, né? Todos os modelos. Por isso que foi um sucesso. Então... mesmo depois do lançamento ali, vocês continuam vendendo? Sim, ou para, assim, como é que funciona? O nosso contrato com a Mattel vai até março do ano que vem. Tá, então pode ficar vendendo A gente sim, o produto vai... Na verdade, a gente definiu uma quantidade, essa quantidade foi vendida, tá? Tá. A gente pode ter novos produtos pra frente, mas daquele produto já foi vendido. Ah, entendi. Não pode mais fazer exatamente igual, assim. Esse não. Tá. Que legal, esse aí esgotou. Esse esgotou. E hoje, assim, né, onde é que tu se enxerga daqui 5, 10 anos? Quais são os teus planos de carreira da Ana? Olha, essa sempre é uma pergunta difícil, né, de fazer. É uma pergunta que eu sempre faço em entrevista. Onde é que tu se enxerga daqui 5 anos? Olha, eu digo, o mundo dá tantas voltas, às vezes a gente faz tantos planos, assim, né, e às vezes a vida nos surpreende que eu tô, assim, naquela fase de deixar a vida me levar. Mas eu quero, com certeza, ter uma rotina diferente, né, da que eu tenho hoje. A gente tá preparando a equipe, né, estamos fazendo todo um trabalho, assim, interno também, porque, poxa, 30 anos de Piccadilly já é bastante, né? Já é bastante. Então, com certeza vai chegar um momento, assim, que eu quero também uma nova fase, eu quero aprender coisas novas, enfim, eu sou uma pessoa que eu não vou parar, sabe? O dia que eu entender e com certeza não vai demorar tanto assim, que eu entender que a minha carreira, né, encerrou no calçado, eu vou estar pronta para aprender coisas novas e... Mas tu tem esse anseio de sair do sapato, do calçado... Do sapato não, do calçado? Eu não penso nisso, eu gosto muito do que eu faço. Eu ia dizer, não consigo te enxergar fazendo outra coisa. Mas tem algum momento que a gente tem que fazer isso, sabe? Tem algum momento que a gente precisa, sabe, dar espaço também para outras pessoas e assim como, né, o meu pai fez. Exato. Né, os nossos tios também fizeram, a gente também vai chegar nesse momento. E teus filhos se interessam em assumir a empresa, em participar da empresa? Os meus dizem que não, né, mas é aquela coisa, na adolescência a gente tem alguns planos e eles mudam tanto. Sim. Eu dizia bem novinha que eu não ia trabalhar na empresa da família, mas é bem provável que não.
porque o meu filho, ele tá indo para a área de finanças, ele gosta dessa parte de valuation, de empresa, essa coisa, né? Então, acho que ele vai acabar ficando por lá, talvez não volte pro Brasil. E o meu mais novo, ele é bem artista, assim, então... Teu filho, né? Criatura, né? Ele gosta de música e tal, então, assim, eu vou fazer que nem meu pai fez. Eu vou deixar eles muito livres, assim, pra fazer as escolhas deles, porque eu sempre falo que essa é uma das receitas da Piccadilly, porque deu certo. Porque eu vejo, assim, tantos exemplos de empresas familiares onde os pais exigem que os filhos trabalhem no negócio da família e daí não dá certo, porque eles não é algo que brilha o olho deles. Então, a gente tem que deixar eles escolher. E isso aconteceu com todos nós da terceira geração. Todos nós tivemos essa liberdade de escolher trabalhar ou não no negócio da família. Tanto que tem vários da terceira geração, nossos primos, por exemplo, que trabalharam no negócio, mas em algum momento fizeram essa transição, que eu vou fazer em algum momento também, para se dedicar a outro negócio. Não se identificaram, assim. E estão super bem hoje. A minha irmã mais nova, por exemplo, ela trabalhou na área comercial. Chegou um momento, ela quis fazer a transição dela, foi investir em hotelaria. Então, assim, tá super bem. Então, isso faz parte. Eu acho que a gente tem que ter essa renovação também, né? E aquela consultoria que tu tinha lá atrás, de prestar serviço para... Esse foi o teu segundo... Esse é o teu segundo negócio, digamos assim, foi? Esse foi meu segundo negócio. Ou tu tem alguma outra coisa? Não, esse foi meu segundo negócio. Daí, quando eu fui convidada para voltar... Eu tava super bem naquele negócio, mas aí o lado familiar pesou mais alto. Eu resolvi, então, encerrar, porque o tamanho da responsabilidade, eu pensei, eu vou me dedicar de corpo e alma a isso. E daí que veio todo o meu burnout, digamos assim, né? De tanto que eu mergulhei naquilo. Então, eu fechei eu encerrei as atividades. Mas em 2011... eu abri um outro negócio que foi uma marca de roupa, de confecção, mas era uma pegada bem divertida, assim, algo bem diferente. O nome era Mad Moda e era só camisetas divertidas. Eram umas estampas muito legais, assim, então era masculino, feminino e infantil. E só venda online. Então, assim, eu tava super bem, eu tava muito feliz com aquele negócio, que era diferente, não era fácil, porque o digital não é fácil no começo, é muito difícil. Foi tão interessante, assim, que a gente foi até procurado por uma matéria que saiu no Patrola, na época. Foi super interessante, assim, a gente tinha uma loja itinerante que ia nos lugares, né, foi bem bacana. Isso em 2017? Isso foi em 2011. Tá? Aí, o que aconteceu? Antes de eu assumir mesmo, quando meu tio saiu, né? Porque o meu tio saiu em 2012. E olha só, e daí o que aconteceu? Em 2011, eu abri esse negócio e eu ia fazer uma transição de novo. Eu pensei, eu vou sair de novo do negócio da família. Eu tinha voltado em 2006. Entendi. Em 2006 eu voltei, aí eu pensei, lá por 2012 eu vou sair de novo, né? Porque o negócio tá andando aqui e tal. Eu quero tentar coisas novas, enfim. Só que daí o meu tio saiu. E aí ele disse, agora é contigo. Agora é só contigo. E aí, meu Deus, aí aquela coisa que a vida... pesou. Né? Aquela... 2 caminhos, o que eu faço? E aí eu pensei, meu Deus, né? Agora eu tô com isso aqui, né? Tudo, investi nisso. Me preparei tudo, né? Pra seguir com isso. E agora a Piccadilly, todo produto caiu no meu colo. E daí eu, de novo, tive que tomar uma decisão. E eu decidi de novo pelo negócio da família, sabe? E não me arrependo, eu tomei a decisão certa. Hoje, nossa... E a empresa, essa empresa das camisas... Encerrei também. Eu encerrei ela também, porque eu acho muito ruim, sabe? Tu não... Não faz nada direito, né? Não, eu gosto de me dedicar, né? Quando eu vou fazer uma coisa, eu gosto de mergulhar. Que nem tu tinha me perguntado do ESG hoje... É algo que essa questão de resíduo, essa responsabilidade ambiental, isso já veio desde a segunda geração. Mas é de alguns anos pra cá que a gente deu um foco maior nisso, por ver a importância desses temas, não porque é moda, mas porque a gente quer deixar, sabe, um legado. Uma mensagem, né? Que a gente tem um compromisso verdadeiro com as próximas gerações. Então, é algo que a gente precisa
deixar, né, pro mundo. Não é só marketing, né? Não. Porque tem muita empresa que acaba... Eu gosto muito da Madeleine Laxo, que ela fala muito sobre a diversidade, sobre a ESG. E ela fala, assim, ela trabalha com governança. E um dado que ela traz é que as empresas que menos se utilizam dessas informações como marketing, são as que mais incluem. Existia um estudo nos Estados Unidos que eles fizeram, onde essas empresas, né, eles tinham a cultura de diversidade e era a empresa que mais incluía mais do que as empresas que às vezes utilizavam, sei lá, um homem negro numa propaganda, ou um homossexual, sabe? Ou uma mulher na liderança. E aí acabou se utilizando daquilo como... Hoje eu percebo bastante isso, assim, muita empresa utilizando isso como marketing, mas não como pilar cultural, sabe? É, isso mesmo. Então a gente fez um trabalho muito legal, assim, a Piccadilly criou um setor de ESG. Isso é uma coisa bem única na nossa empresa. A gente tem a nossa política de sustentabilidade com os 8 objetivos que são bem claros, bem definidos, com um comitê, com pessoas trabalhando, sabe, focadas nos planos de ação. Então, tudo é de verdade. Então, por isso que hoje a Piccadilly, nossa, é muito convidada para eventos que falam de ESG, porque isso realmente é algo que a gente traz na nossa essência, né? Ah, é bem legal. E, Ana, assim, pra gente concluir, que conselho tu daria pra mulher que tá iniciando uma jornada aí de autoconhecimento, de empreendedorismo, de liderança? O que tu diria? Qual é o conselho da Ana Grings pra essa mulher? Olha, eu acho que o início de toda a caminhada, toda a jornada fica muito mais fácil quando a gente começa pelo começo. E qual é o começo? É o autoconhecimento. Eu acho que quando a gente não tem esse autoconhecimento, a inteligência emocional é muito mais difícil, né, da gente conseguir desenvolver. Perfeito. Aí, às vezes, a gente tenta buscar a inteligência emocional sem antes, né, buscar o autoconhecimento. Então, tudo fica tão mais difícil, a gente sofre tanto, né, com isso. Então, eu acho que a base é o alicerce, entender quais são os teus talentos, as tuas fortalezas. Tem um livro que eu adoro, que é Descobrindo Seus Pontos Fortes. Ah, legal. Muito legal esse livro, e ele te dá ali com clareza, é um teste que tu faz, né, online, te dá os teus 5 talentos, e ele te ajuda, assim, a potencializar os teus talentos. Então, e ter coragem, sabe? Ter coragem de dar um passo de cada vez, entender que tudo tem seu tempo, ter expectativa certa das coisas também, não se frustrar por pouca coisa, né? Então... Se expor. Se expor e não desistir. Eu acho que muitas mulheres desistem da carreira, né, diante de uma dificuldade, né? Então, isso a gente tem que ter essa persistência. Quando a gente vê, a gente tá no topo, né? Que tu fala. Então, aí isso se torna uma coisa natural, sabe? Eu acho que muitas vezes o excesso de ansiedade atrapalha também. Muito. E uma coisa que eu sempre falo, assim, é ter né, pra concluir, assim, é ter um objetivo muito claro. E quando a gente tem um objetivo muito claro e quando a gente tem clareza de onde a gente quer chegar, os percalços, eles ficam muito mais leves. Tu sabe, ok, aqui, recebi uma promoção, aliás, não fui promovida, Foca no teu objetivo, em algum momento vai acontecer, o que não dá pra fazer é desistir, né? Isso mesmo, e tem uma coisa que eu acho que a gente erra, é achar, homens e mulheres, enfim, né, mas achar que sempre a gente depende que o outro... Isso. Te dê uma oportunidade, sabe? Ótimo, Ana. Eu acho que isso é um erro nosso. Porque daí a gente vive naquela reclamação sempre, porque não olham pra mim. Então, vai pra outro lugar, vai pra outra empresa. Protagonismo, né? Isso, dá um passo, porque tem passos que ninguém vai dar pela gente. Isso aí. É a gente que tem que dar. Então, isso é uma grande verdade. Ela dói isso, né? Porque é o 50% que tu falou antes, né? Não é o 50% da empresa, é os teus 50%. Se não tá bom ali, se não é um ambiente legal ali, ninguém tá olhando pra ti. Sai. Isso, né? Ótimo. Vai pra outro lugar que alguém vai olhar pra ti, né? Perfeito. Ana, querida, muito obrigada por Eu que agradeço. Aceitado participar aí. 1 hora, nós ia ficar aqui tranquila. Nossa, bastante, passou rápido, né? Parece que passou 15 minutos. Que bom. Obrigado por ter disponibilizado o teu tempo de vir até aqui.
Tá? Muito obrigada. E, bem importante, deixa o Instagram da Picadilly e o teu também pro pessoal, pras meninas te seguirem. Tá, nós temos da Picadilly o institucional, que é Calçados Picadilly, tá? Calcados Picadilly, né? Nós vamos deixar aqui embaixo, de qualquer modo. Isso. Aí tem o Company também, que é o Calçados _ Company. Tá. E o meu é Ana C. Grins. Pra quem quiser acompanhar, eu compartilho também algumas coisas que a gente faz bem legal. na empresa. Adoro seguir tu, sigo também a tua prima. Adoro ver você. Elas vão pra fábrica, elas postam bastante coisa. Então tá, obrigada de novo, tá, Ana? Eu que agradeço. Obrigada. Pra quem nos acompanhou, então, nesse episódio, muito obrigada pela audiência. É bem importante que vocês compartilhem o episódio, sigam a página, avaliem aqui no Spotify. Principalmente quem tá nos ouvindo, nos assistindo aqui no Spotify, siga a página. E você que tá nos assistindo aqui no YouTube, é importante que você se inscreva no canal pra conseguir receber aí as notificações dos próximos episódios. E, de novo, obrigada e compartilha. Quem produz conteúdo é difícil. Beijo e até mais.